Fala pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês, segundo ano. Hoje nós vamos dar sequência ao conteúdo da apostila, tá? Paramos no módulo 25 e 26, onde nós vamos tratar aqui das zonas climáticas, os ambientes terrestres e o estudo sobre o clima, né? Falar um pouquinho sobre as zonas polares primeiro, tá bom? Então vamos começar. Anotem algumas coisas, grifem se possível, tá? Vamos mandar ver. Começando, pessoal. As zonas polares, tá? Vamos lá então. Algumas características, né? As áreas polares são as localizadas acima dos círculos polar ártico ou antártico, tá? Ou seja, em altas latitudes. Então, as áreas polares, elas são localizadas acima do círculo polar ártico e o círculo polar antártico, tá? Então, as zonas polares, elas possuem altas latitudes, tá? Lembrando que latitude ele vai de zero, linha do Equador, até os polos, né? Então, acima de 66 graus, basicamente, nós temos aí as zonas polares, certo? Existem duas zonas polares. Nós temos a região ártica e a Antártica, tá? A Ártica em cima no norte e a Antártica ao sul. A região ártica norte é formada pelo Mar Glacial Ártico, que ocupa a maior parte da área e vários trechos de terra. O norte da Rússia, Canadá, da Finlândia, da Suécia, do Alasca e da Groenlândia, e muitas ilhas menores. Então, o extremo norte, né, do polo, nós temos aí a região ártica, que é formada por esse mar, o glacial ártico, né, e ele pega trechos de terra pegando alguns desses países aí, tá bom? Bom, já o continente antártico, que está ao sul, ele é mais frio do que as áreas polares do norte. Por quê? Pois apresentam maiores altitudes. Então o Alasca, ele tem temperaturas... o continente antártico, ele tem temperaturas menores, né, temperaturas mais frias do que a zona polar norte, né, o círculo polar ártico, a zona polar localizada aí acima do trópico. Então, a Antártida, ela tem temperaturas mais baixas por conta de sua altitude. Lembrando que quanto mais alto, mais frio, né? Tudo bem? Bom, calcula-se que a Antártida tem aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados. Então é bem grande, tá? No inverno, olha que interessante isso, presta bem atenção. Questão da temperatura lá na Antártida, como fica extremamente gelado. No inverno, em que nos dois polos, 90 graus de latitude, chega-se a ficar até 6 meses sem sol. Então, no inverno, em que os dois polos, né, chega a ficar 6 meses sem sol, as temperaturas médias mensais ficam em torno de menos 30 a menos 50. Então, olha só, eu vou mostrar já para vocês um esqueminha do mapa, né, do globo. Por quê? Porque os polos, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, por conta do eixo de inclinação da Terra, né, de 23 graus, 6 meses você tem verão, né, que é o solstício, e 6 meses é considerado ali praticamente ficar na escuridão total, né, entre o inverno. Então, imagina só, você ficar 6 meses na escuridão total, né? E quando ele entra no inverno, fica 6 meses, né, de inverno, a temperatura ela chega ao extremo. Olha só que interessante, olha a menor temperatura registrada. A menor temperatura mínima já registrada até hoje na Terra foi de menos 88,5 graus no continente antártico. Você tem noção? A menor temperatura, menos 88,5 graus Celsius. Meu, é muito gelado, muito. Isso logo por conta desse inverno, né? Que ele chega a ficar quase 6 meses aí sem sol e as temperaturas consequentemente caem. Beleza? E isso vale tanto para o norte quanto para o sul, tá? Bom, vamos lá.
No verão, quando há cerca de 6 meses de sol fraco, a 90 graus de latitude, as temperaturas médias mensais não ultrapassam 10 graus Celsius. Então, olha só, no verão, né, ele fica 6 meses ali com sol, porém, é um sol com uma intensidade fraca, por conta do quê? Dessa curvatura, esse formato geoidal da Terra, né? Essa curvatura, ela faz com que os raios de sol ele demore mais para chegar lá, então ele chega com menos intensidade, tá? Então as temperaturas do verão ali não ultrapassam 10 graus Celsius, tá? Na zona polar ártica, ou seja, no norte, o povoamento é caracterizado por povos como os esquimós e os lapões, além de pequenas cidades industriais surgidas a partir da descoberta de riquezas como o petróleo do Alasca. Então, só lembrando vocês, que o Alasca ele foi comprado, os Estados Unidos comprou o Alasca da Rússia, tá? Porém, quando ele vendeu, para os Estados Unidos, ele mal sabia que tinha recursos de origem fóssil lá, né? E o Alasca ele tem um grande aproveitamento, por conta do petróleo. E é caracterizado por pelo menos aí alguns povos, como os esquimós, por exemplo, e algumas cidades industriais ali, tá? A partir da descoberta do petróleo, então houve a instalação dessas indústrias ali. Na Antártida, ou seja, no sul, não existe ocupação humana permanente, apenas bases científicas, tá? Olha só. Apesar da existência de petróleo, ouro, ferro, urânio e outros recursos, a consciência de que a Antártida é uma reserva ecológica, logo um patrimônio de toda a humanidade. Então, a Antártida, pessoal, ela não tem uma ocupação efetiva de pessoas ali, apenas algumas bases científicas de exploração, de seus recursos ali, estudos, inclusive o Brasil, tem uma base ali na Antártida para estudo, entre outros países, E, inclusive existem vários relatos de por que estudar tanto a Antártida, porque dizem que não é só além dessas questões aí de minérios e tal, tem muito mais ali escondido, mas enfim, tá? Em 1961, olha só, lembrando, tá? Então não pertence a toda a humanidade, não tem um país que é dono dali. Olha o que aconteceu. Em 1961, foi assinado o Tratado da Antártida, que estabeleceu que até 1991, então de 61 a 91, o continente não pertenceria a nenhum país, embora todos tivessem direitos de nele estabelecer bases científicas. Então, olha só, não tem, foi estabelecida essa lei em 61 para durar até 91, onde esse Tratado da Antártida, nenhum país ele tem posse, pertence nenhum país à Antártida, tá? Porém, eles podem instalar bases, instalando bases científicas ali para exploração de todo a camada além do gelo, Vamos lá. O tratado ele foi prorrogado, tá, pessoal? Ele acabou em 91, mas ele foi prorrogado. Só olha por quantos anos aí, ó. Prorrogado por mais 50 anos. Ou seja, até o ano de 2041, nenhuma nação teria propriedade de terras nesse continente. Tudo bem? Ficou claro? Então, por que, pessoal? Tudo isso. Eles visam tentar um acordo, Pode explorar? Tem exploração, mas não tem um país efetivamente que domina, que comanda ali, que comprou, enfim, tá? Eles assinaram esse Tratado da Antártida em 61 para não acabar gerando ainda mais conflitos em relação a tudo isso, tá? Olha só essa foto. Olha isso. Deixa eu ir por partes para vocês. Começar pela última parte, já que tá, fresquinho aí. Essa aqui, pessoal, é uma fotografia de algumas bases, que foram instaladas, de uma base, de um país que foi instalado ali na Antártida, certo? Inclusive, tem como eu falei para vocês, uma base brasileira. Há alguns anos atrás ela pegou fogo, tá? E boa parte das pesquisas que eles estavam realizando ali, eles perderam muito com tudo isso, tá? Mas aí recuperaram de novo, mas enfim. Agora, quem explora muito ali, Estados Unidos, China, Japão, tem base ali. E de certa forma eles mandam ali biólogos,
pesquisadores, cientistas, tudo isso eles cavam, né, além do gelo, para ver e descobrir outras fontes, que tipo de solo, que tipo de estrutura geológica que tem ali, quais os segredos que se escondem além do gelo, tá? Então essas bases instaladas ali, as pessoas geralmente ficam durante alguns meses, né, de estudos dentro dessas bases ali. Geralmente eles funcionam e fazem tudo isso quando é verão, né, porque por conta da claridade que tem ali, porque depois de 6 meses fica complicado você ficar no escuro, com a temperatura chegando a menos 30, menos 40 graus, então é muito difícil você ter uma relação. Então todo esse estudo ele é feito basicamente ali no verão, tá bom? Bom, vamos lá então. Lembra que eu falei que tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, ele fica durante 6 meses, né, de verão com luz solar e 6 meses na escuridão quando entra o inverno. Olha só, dezembro e junho. Em dezembro, a posição da Terra, essa inclinação, eixo de 23 graus, a radiação está batendo de lá para cá, tá? Olha só, em dezembro, dia 21 de dezembro, começa aqui no hemisfério sul o quê? Olha aqui, ó. Começa aqui no hemisfério sul o verão. Então, o hemisfério sul, o polo sul, né, a Antártida, tá vendo que aqui, ó, ela recebe luz em toda a sua extensão, tá? Já o polo norte, ele fica 6 meses aqui, ó, com escuridão total, né? Porque as estações do ano, ela não muda a cada 3 meses, né? Nós temos as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. Para chegar do inverno para o verão, são necessários 6 meses. E para chegar do inverno para o verão, do verão para o inverno, consequentemente demora 6 meses. Então, por que isso ocorre? Por conta disso. Esse eixo de inclinação faz com que o hemisfério sul fique voltado para a sua face no sol em dezembro, dia 21, quando entra o verão. Então ele fica 6 meses recebendo radiação solar aqui. Tá? Ó, 6 meses de dia. Tá? Isso no Polo Sul, na Antártida. Diferentemente do Polo Norte, que recebe uma escuridão total, né? 6 meses de escuridão. Tá? Porque entrou o inverno aqui. Ok. Aí o que acontece? Verão no hemisfério sul. Aí passaram-se 6 meses, pum! Olha o que aconteceu? Mesmo eixo de inclinação. Porém, no hemisfério sul agora, o sol batendo desse lado, o hemisfério sul ele vai ficar no mês de junho, dia 21 de junho, começa para nós aqui no hemisfério sul, né, o inverno. Então, o que acontece? No hemisfério sul, o círculo polar antártico, né, a Antártida, ela fica durante 6 meses em escuridão total. E aqui no Polo Norte, né, nós temos em junho, aí no norte, no hemisfério norte, o início do verão. Então ele vai ficar durante 6 meses recebendo radiação solar. Por quê? Se a gente for parar para pensar, é que eu não tenho uma esfera aqui, mas pensa comigo, né? O globo está aqui. Imagine a sua face aqui, ó, voltada para o Sol. Ele vai ficar girando em torno do seu eixo e ele vai ficar 6 meses girando em torno desse eixo, recebendo luz. Diferente dos países que estão aqui com menores latitudes, onde é que começa o dia, gira noite. Gira dia, gira noite. Aqui não. Aqui, ó, conforme ele vai girando, ele só vai ficando de dia só. E aqui no hemisfério sul, mesma coisa. Ele vai girando, porém vai ficando só noite, noite, noite. Deu para entender, pessoal? Tá? Enfim, se vocês tiverem ainda dúvida disso, entra no YouTube, pega uma animaçãozinha do globo girando para vocês entenderem que aqui ele não vai sair do escuro e aqui ele não vai sair do claro, tá? Bom, enfim, vamos lá. E tem um negócio interessante aqui quando ele fica 6 meses, né, recebendo radiação solar. Ele tem o tal do sol da meia-noite. Por quê? Lógico, né? Ele não vai dar meio-dia, meia-noite, ele vai continuar sempre de claro, né? Então, quando é meia-noite, pessoal, tá sol. Olha que coisa doida no verão, né? E o sol ele faz isso aqui, ó, ele passa, né, nesse eixo de curvatura, certo? Então, nós temos aqui, ó, o tal do sol da meia-noite, tá bom? Ficou claro para vocês isso, pessoal? Acho que, né, deu para entender mais ou menos ali, tá bom?
Lembrando que as temperaturas não ultrapassam 10 graus Celsius. Bom, vamos lá falar das zonas temperadas. Zonas temperadas. Só voltando aqui para mostrar para vocês. Então, ó, nós temos as zonas polares, do Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. E entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, né, entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, nós temos as zonas polares, as zonas temperadas. E no Hemisfério Sul, mesma coisa. Entre o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio, nós temos aqui uma zona temperada também. Então, temperada norte e temperada sul, que a gente vai trabalhar agora. Então, as zonas temperadas, vamos lá. As zonas temperadas são aquelas localizadas entre os trópicos e os círculos polares, ou seja, as latitudes médias, né? No entanto, pode-se encontrar desertos e zonas montanhosas dentro das regiões temperadas, bem como áreas subtropicais. Então, dentro dessas zonas temperadas, nós temos, você consegue ver desertos, formações de desertos. Você vai entender por quê. O clima temperado é caracterizado basicamente por uma elevada amplitude térmica no ar, ou seja, no inverno as temperaturas oscilam bastante, né? E no verão elas aumentam muito, por 4 estações do ano bem definidas, pelo contato de massas de ar polar e tropical. Então nós temos aqui as 4 estações do ano muito bem definidas nas zonas temperadas, certo? Então quando é verão, aquele calorzão nas zonas temperadas. Quando chega o inverno, neva, né? Quando dá o outono, as folhas caem. É tipo como em filmes americanos, onde você vê certinho as estações do ano ali. O continente europeu também ele pega boa parte de zonas temperadas, então você consegue acompanhar certinho as estações do ano. Ela é bem definida, dá para você definir. Aqui no Brasil não, né? A gente só consegue enxergar o verão e o inverno, tá bom? O clima temperado é caracterizado basicamente por uma elevada amplitude térmica, eu já li. Nessas áreas, os rios geralmente congelam no inverno e degelam na primavera, tá? Nessas zonas temperadas. Nas regiões temperadas, encontra-se a maioria dos países industrializados, como por exemplo Estados Unidos, Canadá, Japão e países da Europa, ou seja, os países industrializados e ricos, né, considerados países ricos. A maioria deles ali estão e fazem parte dessa zona temperada, tá? Então, olha só que interessante que eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui nós temos as zonas temperadas, tá vendo? Tanto norte quanto sul. Reparem que tanto no norte quanto no sul, nós temos formações desérticas. Esses aqui, pessoal, ó, são regiões áridas ou semiáridas, ou seja, formação desértica. Nós temos aqui, ó, vou pegar um exemplo dos Estados Unidos, tá? Estados Unidos, que fica no hemisfério norte. Então, nós temos aqui, ó, o deserto da Califórnia. Por que forma o deserto aqui? Por conta da atuação das massas das correntes oceânicas, tá? Essas correntes marítimas, o que acontece? Quando a corrente é fria, ela não evapora a água do oceano. Então, se não evapora a água do oceano, não chove. Então, em regiões onde passa correntes marítimas frias, por que elas são frias? Porque elas se originam dos polos, tá? Ó, então, essa corrente é uma corrente chama corrente da Califórnia, uma corrente fria. Ela passa aqui, ó, no litoral Atlântico, no litoral Pacífico aqui da América do Norte, e ela não evapora a água. Então, forma-se um deserto, um grande deserto. Mesma coisa acontece aqui, ó, no hemisfério sul. A corrente de Humboldt, que passa aqui, ó, no Pacífico, no litoral Pacífico, ela forma também aqui, ó, o deserto do Atacama, tá? Porque não chove. Mesma coisa aqui, ó, a corrente de Benguela, que passa no sul da África e forma o deserto de Kalahari, tá? Enfim, formações desérticas. Agora, olha por que isso ocorre. Nós também, essa formação desértica também ocorre por conta da circulação atmosférica, né? Ou seja, essas regiões são regiões onde chove pouco, vamos dizer assim. Olha aqui que eu vou explicar para vocês, ó, para vocês entenderem basicamente. Aqui está a linha do Equador, tá? E aqui nós temos latitude de 30 graus no Trópico de Câncer, tá? E 30 graus no Trópico de Capricórnio, tá? Então é uma representação na horizontal. Olha como que funciona essa circulação. Nós temos ventos alísios que chegam ao Equador. Ó, nós temos ventos alísios que chegam no Equador. Esses ventos alísios, aqui é a corrente marítima, tá? Não está aparecendo aqui a flechinha porque aqui é corrente marítima. Não é um mapa de correntes de circulação atmosférica, tá? Dos ventos. Se fosse um mapa dos ventos aqui, você iria ver que os ventos alísios eles chegam ao Equador. E quando esses ventos alísios eles vêm e recebem
né, todo esse calor, evapora-se muita água, sobe, condensa e chove. Então, a zona equatorial, né, que é a latitude zero, recebe os ventos alísios, tanto do norte quanto do sul. Esses ventos vêm, ventos quentes, né? Quando chega aqui, evapora a circulação atmosférica, é uma massa de ar quente. Essa massa de ar quente evapora-se as águas aqui da área equatorial, levanta uma grande umidade nessa evaporação e provoca chuvas aqui. Porém, essa circulação atmosférica ela vai e volta. Quando ela retorna para as latitudes de 30 graus, como choveu demais aqui, essas regiões não vão receber tanta chuva. Então aqui é uma massa de ar mais seca. Então olha só, massa de ar vem, esquenta, umedece, começa a chover. Quando ela volta para as latitudes de médio grau, de latitude 30, né? Elas retornam com pouca umidade. E quando esses ventos descem, né? Porque ele esquenta, sobe. Quando ele resfria, ele vai e desce. Ele fica mais pesado, ele fica mais denso e desce. Quando ele desce com poucas moléculas de água, quer dizer. Então, não provoca chuvas nessas regiões aqui de 30 graus, mais ou menos, de latitude, que são as médias latitudes. Então, tá vendo? Ó, ele vem, ele não tem tanta umidade, certo? Nós falamos que esses ventos que voltam, né, no sentido para as latitudes de 30 graus, nós chamamos de contralísio. Então, nós temos os ventos alísios, contralísio, alísio, contralísio, tá? Então, chove, aí ele vem, pouca umidade, não chove, forma desertos. Aí vem de novo, esquenta, sobe, enfim. Essa circulação, porque ele sobe, porque ele é mais leve. Por que ele desce? Porque esse ar é mais pesado, denso e desce, tá? Então, o que acontece? Que detalhe, né? Ele vai se afastando do equador, ele vai perdendo temperatura e desce. Isso aqui, essa circulação, nós chamamos, olha só, de célula de Hadley, tá? Essa célula, ou célula, né? Mas na verdade é célula, tá? A célula de Hadley, ela se forma através dessa circulação atmosférica que eu acabei de mostrar para vocês. Então, ó, o Equador recebendo os ventos alísios, ó os ventos alísios, ó, em direção ao Equador. Quando esses ventos alísios vêm, ele aquece, né? Ele sobe, fica mais leve, chove bastante. Quando ele volta no contralísio, ele desce porque ele resfria nas zonas de 30 graus, né? E não traz umidade, consequentemente forma um deserto. Ele vem de novo, esquenta, sobe, enfim, formando essa célula de Hadley, tá bom? Bom, continuando, vamos lá. Já as zonas tropicais, né? Olha aqui, ó, as zonas tropicais. Então, de trópico a trópico, tanto de trópico de Câncer ao trópico de Capricórnio, nós temos as zonas tropicais, tá? Boa parte do Brasil está dentro dessa zona tropical. Então, vamos ver lá as características, ó. As áreas tropicais são as localizadas entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Não tem erro. Ou seja, as baixas latitudes. Por que baixa latitude? 0 grau, né, de latitude. Semelhante às áreas temperadas, aqui ocorrem regiões desérticas, montanhosas e subtropicais. O clima da região tropical caracteriza-se basicamente por apresentar temperaturas iguais ou superiores a 18 graus Celsius no mês mais frio. Então, olha só, nos polos o mais quente, né, 10 graus. Já nas zonas tropicais, nós temos aqui o mês mais frio, registrando em média, a média, tá, de 18 graus Celsius. É lógico que em regiões onde nós temos uma altitude maior, as temperaturas chegam mais baixo que isso, né? Mas é porque são regiões altas. Mas de maneira geral, a média aí, ó, ela não chega a cair mais que 18 graus. Tá bom, Celsius? Vamos lá. Do que resulta a temperatura atmosférica? Então, ó, a temperatura resulta da radiação solar sobre a superfície dos continentes e oceanos. Então, a temperatura, ela consequentemente, ela se resulta, né, da radiação solar sobre o que? A superfície do continente, dos oceanos, enfim. E depende da inclinação e incidência dos raios solares sobre a superfície esférica. Eu vou mostrar para você já, que dependendo da zona que você está, tanto na zona tropical quanto na zona polar, você vê que a inclinação dessa radiação solar ela é diferente dependendo da latitude.
Assim, assim dependendo da latitude, maior ou menor, ou seja, Equador ou os polos, e da amplitude térmica, ou seja, a variação da menor para maior temperatura, teremos rigores de invernos mais intensos em áreas de maiores latitudes, lógico, né? Ou em menos intensos em latitudes menores. Então, por exemplo, é lógico, quanto mais próximo ao Equador, quanto mais próximo ao Equador, a radiação vai bater primeiro lá, então as temperaturas vão ser mais quentes. Conforme ela vai se afastando do Equador, vai aumentando a latitude, olha a curvatura, ela vai aumentando a latitude, e nos polos a radiação chega, mas ela demora para chegar, ela chega com menos intensidade. Por isso, em maiores latitudes, a temperatura tem invernos mais intensos, mais rigorosos, mais frios, tá? A insolação atinge determinada profundidade nas massas oceânicas, em torno de 200 metros, e seu aquecimento ou resfriamento serão comparativamente mais lentos do que nas áreas continentais, o que resulta em menores amplitudes térmicas em áreas oceânicas e maior em áreas continentais. Pessoal, isso daí é bem simples, né? É assim, a questão da maritimidade e continentalidade, ou seja, no mar, no oceano, a água ela demora para absorver o calor, ela absorve gotícula por gotícula, demora, ela fica o dia inteiro aquecendo. Porém, quando o sol se põe, a água ela demora para perder temperatura, ou seja, em regiões costeiras, litorâneas, a amplitude térmica é menor, tá? Porque a temperatura se mantém mais ou menos constante. Já nas áreas continentais, lá dentro do continente ali, você tem uma amplitude muito maior, porque o continente ele não segura a temperatura que nem a água. Então ele esquenta rápido, porém quando chega à noite, ele esfria rápido também, tá? Então você tem uma grande amplitude térmica. Olha só a questão que eu falei para você da inclinação do Sol. Ó. Na área equatorial, o raio solar ele bate diretamente, ele vem perpendicular, em linha reta, tá? Olha aqui, ó. Ele vem em linha reta, ele bate certinho aqui. Então, por exemplo, imagina aqui, ó. A radiação ela vem e bate aqui diretamente. Olha a distância. Então é muito mais quente. Para chegar a radiação até o polo, olha a distância que é percorrida. Então chega lá, mas chega com bem menos intensidade, por isso faz muito frio, tá? Então vamos lá. E detalhe, ó, essa radiação ela chega lá, mas ela chega com esse eixo de inclinação, ó. Diferente da área equatorial, ele chega reto, perpendicular. Tudo bem? Então o raio solar aqui, ó, nas áreas polares, ele chega com mais inclinação. Já na área equatorial, ele chega diretamente na linha do Equador. Olha lá, tá vendo? Ó? Ele vem aqui, atinge, olha a menor distância, olha a maior distância. Então aqui faz muito mais frios nas zonas polares, né, 90 graus, e nas zonas equatoriais de baixa latitude a temperatura acaba sendo muito mais quente. E a inclinação é isso que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, clima e tempo climático. Vamos ver as diferenças rapidinho de um de outro, que isso aqui é bem simples, tá? Pra gente finalizar. Então, ó, o que é clima e o que é tempo climático? Clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo durante um longo período. Então, clima, ele é determinado com uma duração maior, tá? O clima, ele é mais estático. Então, você fala assim, lá é o clima polar. Lá vai ser frio o ano inteiro, né? O clima é clima tropical. O clima tropical o quê? É um clima mais quente, ele é quente. Diferente de tempo atmosférico. Você fala, hoje está tempo de chuva. Então está chovendo. Hoje o tempo está ensolarado. Então ele muda, tá? Então o tempo climático é a combinação momentânea dos elementos que constituem o clima. Então o tempo muda, o clima já não, tá? São elementos que constituem o clima, ó. Temperatura, pressão atmosférica, umidade e precipitação. Isso mantém o clima. Forma-se o clima. Temperatura, pressão, umidade e... temperatura, pressão atmosférica, umidade e precipitação, que é a quantidade de chuva, tá? Já os efeitos que influenciam no clima, os fatores que influenciam, né, no clima, a influência dele, que gera o tempo aí, que influenciam no clima, né, são a latitude, altitude, relevo, maritimidade, hidrografia e vegetação. Então, quais os fatores que influenciam o clima, que influencia a ele ser mais quente, mais frio? Nós temos a latitude, quanto maior a latitude, mais frio, quanto menor a latitude, mais quente. A altitude, quanto mais alto, mais frio. Relevo, mesma coisa, maritimidade e continentalidade, ou seja, a diferença
da temperatura, né? Então você tem aí a maritimidade, você não tem uma grande oscilação de temperatura, então a diferença entre a maior e a menor temperatura acaba sendo menor, tá? Hidrografia, mesma coisa, em lugares onde tem bastante rios, você tem uma temperatura diferente dos lugares onde não tem rios, então isso influencia diretamente na umidade do ar e consequentemente no clima. E a vegetação, que eu não preciso nem falar, né? A questão da vegetação influencia diretamente o clima, tá? Então, quanto mais vegetação, mais úmido, menor a vegetação, mais quente. Tudo bem? Então, é basicamente isso. Já estourei meu tempo aqui. Até a próxima aula, pessoal. Falou!